Eu gosto muito de contar a história que passou com meu pai, que ele contava. E como eu gosto de contar a verdade, eu sempre confirmo. Se duvidar, pergunta final do meu pai, que ele conta a história igual eu contei. Muito bom. Pois é, história do norte de Minas, Serranópolis está focada entre duas, talvez os melhores contadores de causos, os melhores camponeses que viveram no pé dessa serra, dessa água gostosa do Rio Mosquito. Eu sou descendente de pessoas daqui e também de baianos. Com todo respeito que tem os baianos, a gente nasceu numa fazenda que era de pessoas que vieram de fora. Tivemos sucesso porque resistimos às crises, àquela maneira de dizer assim, o jeito ruim, falta de chuva, e o camponês comia e produzia na roça, infelizmente. Mas se bem que a natureza ajudava as famílias a sobreviver. Era muito rico no extrativismo. Aqui nós tínhamos muito no campo. Para começar do mel, né? Que a gente extraía, mel de abelhas. A gente fazia o café do mel de abelha. Sustentava a família por essa parte. E também nas frutas, o coco, né? O coco que ajudava as famílias, também o umbu, e na região do Cerrado tinha o piqui, muito forte, e o coquinho azedo. A nossa água, como a gente falou, essa água gostosa que a gente tinha em todos os rios. Os rios sustentavam a região com as águas e os peixes. Meu pai vivia, na verdade, trabalhava na roça, mas à noite pescava ou punhava um jiqui. O jiqui que a gente fala é um jeito de armadilha para pegar peixe. E sustentava a família, porque naquele tempo ninguém tinha recurso para estar comprando carne. E eu vivia da pesca e também da caça, que tinha muitos animais, vamos dizer assim, e porque produzia muito, a gente também matava e comia, né? O veado, o jacu e outros. Isso é a maneira de sobrevivência. Também o coco que a gente falou, sustentava nos artesanatos. Minha mãe era, para dar conforto aos filhos, ela fazia a esteira da palha de coco. É interessante. Descia e dá para a meninada deitar, né? Uma coisa muito bacana que a gente tinha, porque tanto para deitar, que tem região que usava muito couro, para botar em cima da cama, para ir. Então mãe gostava de dar uma cobertura no espaço com a esteira, a famosa esteira de palha de coco. E também as pessoas, como era difícil o mercado, a loja para comprar, a gente usava a roupa que a gente mesmo fazia. As pessoas, as mulheres principalmente, fazia na roca, fazia os fios e tecia no tear. Minha mãe e minha esposa não sabem tecer, mas elas fiavam e minha sogra tecia, fazia coberta, fazia as calças de tanga, as camisas, pano, para fazer, de quadro acima fazia tudo.
É interessante lembrar, como a gente já falou, nós tínhamos a nossa religiosidade, né? A gente dificilmente, a gente tinha ia à missa, porque não tinha também nem padre. Mas a gente tinha o nosso jeito de evangelizar. Infelizmente nós copiamos das dioceses o que precisava fazer mesmo, um pouco do conhecimento bíblico, mas nós deixamos a cultura, tantas coisas bonitas que nós perdemos. O jejum, por exemplo, né? As pessoas juntavam para rezar junto. Minha avó colocava várias esteiras assim, arrodeava de netos, e aí que era o jeito da gente rezar no jejum. O pessoal tinha as rezas para pedir a chuva. Nós falávamos assim de penitência. Juntava, nem falava em comunidade, o povo, vizinhança daqui, usava muito roubar o santo da casa do outro, para que aquele santo ajudasse a conceder a vinha chuva. Rosava o santo. E ninguém sabe para onde foi, fazia a novena e nos domingos a gente fazia aquela caminhada, às vezes descalço, carregando pedra. Eu conheço ainda uma cruz centenária que eu pesquisei, não sei por que colocou lá. Mas lá tem pedra de mais de 30 quilos que o pessoal levou para ver se Deus tinha piedade para mandar chuva. Se quiser, vocês podem até conhecer, na comunidade vizinha ali do Tatu. Então é interessante a religiosidade do povo, a fé que o povo tinha, independente, porque nós não tinha meio de comunicação, não tinha nem rádio para nos orientar, tinha a nossa fé e a compartilha com os outros irmãos, aquela penitência, aquela reza, e até mesmo, uma coisa muito triste, mas quando um irmão morria, falecimento, Neio acho que lembra, a gente tinha ali os cantores que fazia, como é que chama, deixa eu ver se eu lembro, excelência, não sei por que esse nome, cantor, porque cantou para aquela pessoa, a alma seja perdoada, para a família também ter um consolo, mas muitas das rezas faziam a família chorar mais, né? Isso até há 2 anos eu lembro em Serra Branca cantando essa excelência, a cultura que a gente tinha antes de ter missa de corpo presente. Nós tínhamos as pessoas da comunidade ali reunidas, que rezavam a noite inteira, principalmente o ofício de Nossa Senhora. Todos os velórios rezavam o ofício. Isso está acabando, né? Tem a missa de corpo presente, oculto, mas aquilo que a gente tinha, aquela caminhada, aquela devoção, a gente perdeu. E como a gente falou no período de jejum, é realmente a época que o povo fala da Semana Santa, a semana que a gente tinha muito medo de andar à noite. Por quê? Porque era falado que tem um bicho que só aparece à noite no período da Semana Santa. Isso não sei, eu não documentei, eu não tirei foto, mas eu já corri desse bicho várias vezes. O lobisomem. Lobisomem quer dizer assim, parece um lobo, mas é feito de homem. O homem virou um cachorro, não sei. Eu sei que eu já encontrei um animal estranho, onde não deixou rastro, e a gente sabe de história que esse bicho, que nós também chamava comedor de cachorro, chegava numa casa que tivesse cachorra parida, cachorrinho ou gato, esse bicho comia esse ódio. Isso a gente sabe de história, né? Pessoa idônea conta causa. Que infelizmente a minha caçula,
eu estou dizendo a idade que ela nasceu em 1980, ela tinha aproximadamente 3 anos, a gente levava ela, a gente estava com ela na vizinha, na Semana Santa, papiando lá Dona Vitorina, quem não sabe da história de uma pessoa muito importante da comunidade, que era parteira, que tem história, que tem poesia, como vocês conhecem. Nós estávamos na casa dessa dona, sabe? Depois você fotografia, essa aqui é uma poesia que Damião descreveu a história dela, né? Então nós estávamos na casa dela. Quando a gente saiu, eu e Ana, minha esposa, com a garota de 3 anos, a gente tinha uma lanterna e logo assim, a 50 metros no rio, a gente achou bom trocar. Eu falei, toma a lanterna de cá, Ana Amélia. Quando a gente ia subindo o rio, o barranco do rio, o cachorro brigou logo ali. E sabe que é um bicho que pegou o cachorro. Gritou e a gente fazer o quê? Ela estava com a lanterna, a gente rompia ligeiro. Lumia para trás, a Ana não vinha bicho. Vai. Quando chegou aqui, esse casal, Zé Pereira, morava naquela casa vizinha. Você lembra, Zé? Nós vai correndo para chegar aqui. Ele vai correndo, tinha outro vizinho antes da casa dele, o bicho chegou na casa do vizinho, pegou o outro cachorro. E a gente não teve coragem de chegar aqui, nós voltamos para a casa dele. Ali na casa velha, aquele dia. Voltamos para a casa dele, ele chegou lá, fechou a porta com medo. Não fecha a porta não, que nós vamos chegando. Aí nós entramos, ele fechou a porta, nem cumprimentou ninguém, e eles não perceberam que o medo deles estava dentro de casa, e nós que chegou do mato. E aí ficou por ali mais ou menos 2 horas, e não apareceu mais briga, mais sinais nenhum. Nós íamos cortando prego de lá aqui, cortando. E a gente não fez essa volta não, a gente cortou por meio do mato, que era uma roça de algodão, com medo do bicho. E um colega nosso foi embora de lá numa bicicleta de farol, chegou na casa dele, não tinha cerca não, ele gritou à mãe para abrir a porta e não pôde parar com medo do bicho, ele ficou rodando na casa para lumiar, até perguntou o que é, um bicho que chegou aí pegando cachorro, e nós corremos com medo. Essa coisa, quando é no dia, nós fomos ver a Leonida, filha da Dona Vitorina, falou, realmente foi pegar a roupa no varal, que é na cerca, melhor dizendo, com a lamparina, que a gente não tinha energia. Com a lamparina. E o cachorro, o bicho chegou e pegou o cachorro no claro da luz. Aí ela era 2 cachorros, um velho e outro novo. Aí ela gritou, tá pegando o velhinho, o cachorro velho, né? E aí gritou, nem amarrou os carinhos, corra que vai o bicho atrás dos seus. E nós, não ouvimos não, esse contou que falou. O medo foi tanto, até nós chegamos aqui. Vai saber, esse bicho desapareceu aí nesse meio. Mas, e aqui na prova disso, meus filhos, Damião e Ivan, era mais curioso, né? Não sei porquê. Escurecendo um dia, depois que eles tinham jantado, foi lavar as mãos. Naquele tempo a gente lavava na bacia, que não tinha água encanada. Ali tinha um cercado feito uma horta, né? Aí tinha um cachorrinho que chamava Lobo, nós tínhamos aqui. Só viu o menino gritando, pega Lobo, correu atrás, pega Lobo. O bicho passou no meio do estacamento de cerca-pique, por outro lado disse que parecia um arco. E o cachorro ficou com medo de ir, e o menino devia ter uns 8 anos na época, correu atrás do bicho, desapareceu. E era comum a pedra de secar a farinha, de torrar, era comum pegar aquela crueira daqueles caroços grossos da mandioca que sobrava, punhava em cima da pedra para manter a temperatura, nós chamávamos de grolão, outra vez crueira, diferente.
era comum das pessoas encontrar um cachorrão em cima comendo esse grueiro. Cachorro estranho, sabe? Aí com 2, 3 pulos ele sumia para lá. Isso é uma coisa muito interessante. Mas a gente, como morava pertinho de Serranópolis, Serranópolis era o foco do lobisomem. Falava até que fulano virava lobisomem. Eu nunca vi virando, né? Mas aí acontecia que a turma de jovens que ficava por ali, às vezes à boca da noite, e os cachorros começavam a brigar com um bicho, brigando, eles procuravam onde tinha aquele barulho e encontravam com o bicho lá e cercavam naqueles becos, que é rua, hoje a gente falava beco por causa. Cercava na rua, até cutucava esse bicho, até ele sumia. Isso aí, o meu irmão que contava isso com autoridade, que eu não fiz isso. Meu irmão morreu, né, Jorge? Mas Jorge, Cici, Geraldo Quintiliano, 3 amigos, 3 que fizeram isso, já se foi. E aí, é interessante que o colega nosso, ainda mora em Serranópolis, ele era vizinho nosso, ele tinha um animal que o irmão dele tinha deixado, um cavalo para ele. Viajou, deixou o cavalo, ele trabalhava nesse cavalo, viajava em Serranópolis, chamava Pitisco. Não sei se é porque Pitisco, é porque era pequeno. Aí ele vinha umas 10 horas da noite de Serranópolis. Aí ele conta a história, nem sabe quem é que pode contar essa história com autoridade. Aí ele vindo de lá, chegou no rio, na passagem que não tinha ponte, tinha um cidadão lá com uma rural quebrada e 2 pessoas lá. Ele parou, conversou e rompeu, não lembrando mais da história do carro. Aí chegou ali naquele alto, e veio um barulho de cachorro na estrada, que era mais de 50 cachorros. E aí ele falou, hoje, já sabia da fama, já ouviu muitas vezes. Ele encostou de lado com esse cavalo montado, e vem, na frente do cachorro tinha um bichão roncando. Cansado, mas disse que passou um moleque no cachorro, que ele quase morreu de medo. E a cachorrada atrás. Não foi cachorro mesmo, não existia aquele cachorro ali, passou. Ele pode contar com autoridade. Resultado, ele saiu, depois que o bicho passou, ele falou, a hora que ele chegar lá, achar esse povo parado com esse carro, ele volta e me pega na estrada, e ele disparou esse cavalo na estrada. Eu rupei para falar isso. Chegou na casa, do jeito que ele chegou, tirou os arreios, jogou ali e deixou o cavalo na estrada, não teve coragem nem de soltar o cavalo na mão. É tanto que eu gosto de dizer assim, não. Se duvidar, pergunta o finado do meu pai, porque ele nunca mentiu. Você entendeu? São coisas verdadeiras, que a gente gosta de falar, minha esposa sabe disso.